tão grande, Ele pode mudar tua vida. Deus é tão grande, Ele pode cessar o teu sofrer. Ele conhece você intimamente. Paz, oração e união. Está entrando no ar o programa Ombro Amigo Restaurando Vidas. Programa que é órgão de divulgação da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus, Ministério Restauração. Nossa sede está localizada na Avenida Farrapos, número 312. Nosso telefone aqui da sede internacional, 3931 6000. WhatsApp da sede internacional, 98164 0610. E este nosso pastor presidente, pastor Humberto Schmidt Vieira, diretor de comunicação, pastor Paulo Roberto dos Santos, e o nosso coordenador do trabalho Ombro Amigo Restaurando Vidas, o irmão Paulo Tadeu. Telefone geral do Ombro Amigo Restaurando Vidas é o 981164162. Hoje estamos aqui com o pastor Carlos Alberto. Glória a Deus. Paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor, irmã Tainê, e a todos que estão participando, vamos dizer assim, né, desse maravilhoso programa. Quero desejar que Deus abençoe a todos. Hoje nós estamos aí com um tema muito importante, que é o poder do perdão. Segunda parte, né? Nós tivemos ali a primeira parte, agora nós vamos ter aí a segunda parte com o pastor Carlos Alberto. Glória a Deus. Antes de nós entrarmos no assunto, pastor, nós vamos ouvir um pedacinho de um hino. Por quê? Porque você que já está ouvindo essa live, você que já acessou aí o YouTube, você pode estar aí compartilhando com os teus contatos. Compartilha nas tuas listas de transmissão. Você que está sempre conosco já tem uma lista de transmissão, né? Nós já ensinamos como fazer. Então, certamente você já tem. Manda lá na tua lista de transmissão. Manda nos teus contatos de WhatsApp, nos teus grupos, coloca nos teus status, enfim. Divulga porque Deus quer curar almas nessa noite, né, pastor? Amém, com certeza. Eu creio que Deus fará coisas tremendas, né? Vamos ouvir então um pedacinho de um louvor, irmã Valquíria, e nós já voltamos. Mais que a neve quero ser pra te honrar, pra te agradar e em santidade eu vou viver. Quanto? Em todo o tempo, pois sou teu templo. Renuncio tudo que é impuro, renuncio minha carne, renuncio o mundo e os sonhos que não te glorificam, Senhor. Eu renuncio por amor. Eu quero ser santo, 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 como santo é, Senhor. Eu quero ser santo, 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 como santo és, como santo és, Senhor. Oh, aleluia, adore esse Deus maravilhoso. Mais que a neve quero ser pra ti. Glórias a Jesus, voltamos. Então você ouviu aí louvor, quero ser santo. Tem como ser santo sem perdoar, pastor? São duas coisas que não conseguem andar juntas, né? Se o santo tem essa graça já de perdoar. Aquele que não consegue perdoar está precisando recebê-la para poder evoluir na questão da santificação, né? Porque quem não perdoa não é perdoado, né, pastor? É o que diz Mateus capítulo 6, versículo 12 ao 15, ele trabalha esse assunto, né? Glória a Deus. Então vamos iniciar aqui, para não perdermos tempo. Pastor,
O senhor quer fazer alguma abertura ou eu posso já ir lhe perguntando? O que o senhor acha? Isso aqui... Então, deixa eu lhe perguntar. O que é perdão, pastor? O que é o perdão em si? Para que as pessoas que estão ouvindo assim... Talvez alguém nem conheça a palavra de Deus, não conheça a Bíblia, porque pela misericórdia de Deus, bastante pessoas estão assistindo essa live já e tem pessoas que não conhecem a Bíblia ainda, que estão assistindo agora. Perfeito. E que não sabem o que é o perdão, não entendem sobre isso. A etimologia da palavra perdão, ela deriva da palavra do latim perdonare, que traz a ideia de doar alguma coisa. Doar. Mas, na prática, o perdão traz a ideia de um indulto, da remissão de uma pena, né? E também a desobrigação, ou seja, não ter mais a obrigação de cumprir o que era do seu dever por quem competia exigi-lo, ou seja, aquele que deveria exigir alguma coisa, ele, ao perdoar, ele deixa aquela pessoa isenta de toda a sua exigência. Por isso que o perdão é doar, então se doa para aquela pessoa, né? Doar é dar o direito que você tem para aquele que lhe proveu, que lhe fez uma agressão ou um agravo, né? Então, esse é basicamente o que é o perdão. Nós, que buscamos servir a Deus, estamos vivendo isso agora, nesse exato momento. Estamos aqui nesse programa aqui no programa Ombro Amigo, né? O grupo de apoio dependentes e tal, é isso, né? Estamos aqui por quê? Porque um dia nós recebemos esse perdão. Glória a Deus. Recebemos e aceitamos, né? Existe essa questão também, né? Posteriormente, daqui a alguns minutos, eu vou falar sobre isso. Existe aquele que é perdoado, mas por ele não aceita os benefícios todos que traz o perdão, né? Nós recebemos, agarramos, pegamos para nós, estamos aqui abençoados por Deus. Glória a Jesus. E o que a falta do perdão faz numa pessoa, pastor? Por exemplo, eu sou uma pessoa que alguém me ofendeu e eu não consigo perdoar. O que isso pode gerar em mim como pessoa? Sim, agora eu gostaria de falar assim da experiência que eu tenho como atendendo igreja. Isso lá se vai mais de 30 anos, né? Atendendo igreja. E como eu observo essa situação na vida de crentes, que não obstante ter a Bíblia na mão, né, que traz todos os ensinamentos a respeito dessa temática, e não conseguem perdoar. Tem certas divergências uns com os outros e não conseguem perdoar. Eu cito essas divergências porque somos uma família. Numa família existem algumas situações que causam, né, essas divergências. Quando a pessoa não consegue perdoar, ela começa a ficar diferente. Ela começa a desenvolver um comportamento diferente até da sua própria normalidade e daquilo que Deus quer que ele seja, né? Que faça. Por quê? Porque a falta de perdoar, ela como que se instala na vida da pessoa e começa a determinar alguns comportamentos. Ela vai viver só em função daquilo ali. Sim, determina alguns comportamentos. Por exemplo, a pessoa começa a ficar com mais irritabilidade, fica mais irritada, pode desenvolver algumas doenças, que são chamadas doenças psicossomáticas, né? Doenças da alma, que se evidenciam no corpo. A pessoa começa a mudar, perde, na realidade, todo o benefício de uma vida perdoada e de uma vida de perdoador também. E não entra no céu, né, pastor? Não tem como. Baseado no que está escrito, né, em Mateus 6, se nós não perdoarmos, automaticamente não seremos perdoados também. Eu estava lendo hoje sobre isso, pastor, e aí eu achei algo escrito na internet que dizia assim, ó, que a enfermidade controla tanto a vida das pessoas, a falta de perdão é uma doença, é considerado como uma doença.
E ela controla a vida da pessoa. E isso vai desenvolver essas doenças que o senhor falou. Entre elas, aí, a ansiedade, inquietação, medo. Vai aí te avaliando, ver se você tem isso na sua vida, ver se você consegue identificar isso dentro de você. Ansiedade, inquietação, medo descontrolado do que ainda não existe, falta de confiança, distimia, falta de motivação, autoestima baixo, preguiça, angústia, vazio da alma, desespero interior profundo, solidão, depressão. São inúmeras doenças, né? Exatamente. E, inclusive, tem também aqui, ó, escravidão total da mente por meio de repetições exageradas e pensamentos absolutamente destruidores das funções normais da mente. E isso pode levar também ao suicídio. Veja, aí se você é um pastor, e tu tem esse tipo de pessoa, tudo isso numa pessoa só. Veja que tipo de membro de igreja será uma pessoa que desenvolve dos pastores. Uma característica dessa. Imagina desenvolvendo 2 ou 3. Vai ser aquele membro da igreja que não vai sentir alegria com a presença de Deus, porque não vai sentir a presença de Deus. Não vai conseguir sentir Jesus, né? Não vai ter fraternidade, não vai ter comunhão com as pessoas. Vai estar sempre desenvolvendo um pensamento negativo em relação àquela pessoa que ele não consegue perdoar. Então, é um tipo de membro da igreja extremamente difícil, tanto para o pastor e até mesmo, vamos evoluir mais, para o próprio Deus, porque a pessoa não se abre para Deus. Porque ela cria uma barreira em volta dela, nós falamos sobre isso na parte 1 deste programa. Ela cria uma barreira em volta dela porque como ela é machucada, ela se machucou, ela esteve machucada, ferida, ela não vai querer que ninguém chegue perto dela de novo para machucar de novo. E eu também teve um estudo que foi apresentado no 40º Congresso da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, que a falta de perdão pode prejudicar a saúde cardiovascular. Dá problema de coração. Com certeza. Dá câncer. Que coisa! Desenvolve gastrite, problemas estomacais, N problemas. Né? Claro que nós não estamos falando como profissional da medicina, nada disso. Nós somos pastores, né? Mas você pode pesquisar. Sim, mas isso aí a gente vê nas pessoas. Pode pesquisar ali no Google, vai lá no Google e procura ali problemas físicos, doenças causadas pelo perdão. Foi exatamente isso que eu pesquisei hoje, para poder localizar, porque eu fiquei chocada. E como tem gente assim, né, pastor? Dores musculares, enxaqueca. A enxaqueca. Aí veja bem, uma pessoa pede oração por uma doença, um sintoma, né, de uma doença que está lá no seu intestino. Aí você vai orar. E aí a pessoa continua com aquela doença. Pode perder a fé porque vai dizer assim, mas Deus não cura, nessa igreja não tem poder, não tem homens de Deus. Mas na realidade é que aquele que vai orar muitas vezes não tem o discernimento que o problema não é no intestino, não é na cabeça, nem nos músculos. O problema está na alma. Porque emoção é um atributo da alma, é uma coisa da alma. A alma tem intelecto, emoção e vontade. Então, se as emoções estão distorcidas, desencadeia uma série se evidencia uma série de doenças no corpo. É como se estivesse olhando o mundo com um óculos sujo. Não é aquilo ali a verdade. Mas tu tá olhando aquilo lá embaçado. Tu não tá vendo aquilo na sua totalidade, né, pastora? Isso também, irmã Tainê, causa um problema grande no mundo espiritual. No mundo espiritual. Eu tenho experiência disso aí, em algumas situações que vivenciei ao longo da minha caminhada, né? Que não é tão longa assim, né? Faz uns 40 anos que eu estou servindo a Deus, né? Mas tenho visto que o mundo espiritual parece-nos que fica meio estagnado, não há uma evolução. E isso pode ocasionar essa estagnação na própria comunidade que aquela pessoa está inserida. Porque ela está machucada e ela é parte do corpo, né, pastor? Perfeito. Pastor, aqui tem uma pergunta da irmã Duda Rodrigues. Ela diz assim, o perdão deve ser feito pessoalmente. E quando a pessoa não vive mais com você e nem tem mais o contato com ela, como pedir perdão? Se a pessoa, por exemplo, já morreu. Bom, eu tive uma membro da minha igreja que
fazia na época uns 25 anos que ela teve um problema com o marido. Inclusive, até numa partilha de bens, ela acabou logrando aquele marido dela, que já tinha morrido em torno de 15 anos. Fazia que ele tinha morrido. E ela veio falar comigo, porque fazia em torno de 14 anos que ela não era renovada em línguas estranhas. Meu Deus. Porque ela tinha essa questão, ela não podia mais pedir perdão para aquele cidadão, porque o cidadão tinha morrido, né? E ela pensava, e agora? Como é que eu vou acertar a minha vida espiritual? E eu então falei para ela que ela deveria aceitar o perdão de Deus, visto que a circunstância indicava que ela não poderia pessoalmente fazê-lo. E ali então nós oramos e ela aceitou o perdão de Deus, visto que a Bíblia diz que os pecados, né? Pecados aqueles, Deus pega e lança no mar do esquecimento, num lugar que ele mesmo não quer nem se lembrar. E ela aceitou o perdão que está na natureza divina. No mesmo instante, ela foi renovada em línguas estranhas. E hoje ainda ela serve a Deus. Glória a Jesus. Então, se não pode pedir perdão porque a pessoa que ela ali faleceu, receba, você que está ouvindo aí, receba o perdão de Deus. O irmão Fernando Fontoura colocou aqui, ó. O perdão pode ser pedido por mensagem via mensagem celular? Eu não entendi se ele perguntou ou se ele afirmou, né? Mas o que o senhor acha disso, pastor? Fernando, existe hoje, a partir assim, essa vida que se está se vivendo hoje em dia, né? Tecnológica? Tecnológica, esse tipo de mundo de hoje, assim, que eu fico surpreso as pessoas fazerem tanta coisa no celular, né? Bom mesmo é criar a situação para pedir perdão pessoalmente. Porque depois que inventaram o WhatsApp, essa situação toda de comunicação aí, né? Tem gente que faz cada coisa que nada é real. Vive num mundo que não é real. Então, melhor é viver assim como antigamente nós fazíamos. Os cultos de ceia se oportunizavam para as pessoas pedir perdão olhando uns para os outros, né? E eu acho que isso é um fundamento importante que deve ser restaurado. Acho que deveria deixar o celular ali, lá na casa do irmão, como a Bíblia diz, né? A Bíblia diz, vai ter com o teu irmão lá, conversa com ele, fala para ele, tu vai ganhar o teu irmão. E quando, pastor, assim, um exemplo, a pessoa é resistente, por exemplo, a pessoa me fez algo, e aí, mas eu sei que se eu for ir ter com aquela pessoa, vai dar problema. Vai dar problema. O que se faz nesse caso, pastor? Tem como? Eu pergunto isso porque às vezes as pessoas vêm e perguntam pra gente, o que eu faço? Vai orar? Ora. Mas o que ocorre é o seguinte, até Nathaniel, Deus te revelar o que tu deve fazer. Vamos supor assim, ó, que eu tenho mais de 60 anos, né? Supondo que eu deva pedir perdão para um rapaz de 20 anos e ele é muito bravo e ele vai querer me bater. E ele vai conseguir me bater, porque eu sou um homem de 60 e poucos anos, não vou brigar com um guri de 18 anos, eu vou acabar apanhando dele, né? E eu sei que eu vou lá na casa dele e ele vai tentar me agredir. Bom, mas se ele me agredir, o problema vai ser dele, não vai ser meu. Eu devo ir lá. Se ele me xingar, se ele me agredir com palavras, o problema não vai ser meu. O problema vai ficar para ele. O importante é que eu devo lá pedir perdão para ele. Digamos que assim, ó, por exemplo, foi aquela pessoa que me ofendeu. Não fui eu que ofendi ela, mas ela se acha na razão. Sim. Mas eu tô mal com isso. Eu tenho que ir lá e pedir perdão para ela igual. Como é que funciona essa questão? Quando eu fui a pessoa ofendida, tô dando um exemplo, né? Sim. Porque, na verdade, quando a gente postou sobre essa live, já vieram algumas perguntas. Aí a gente já foi formulando. Já estão prontas, né? Com certeza. Que bom. Por exemplo, a pessoa... não fui eu que ofendi, eu fui ofendida. Mas isso gerou uma coisa ruim dentro do coração. Inclusive, um exemplo disso, eu passei esses dias por uma situação, eu vi algo e aquilo foi que nem uma flecha assim no meu coração, ruim, e foi como se tivesse se espalhado pelo corpo inteiro, aquela sensação ruim, aquela angústia. E aí, digamos assim, a pessoa fez aquilo para mim, e eu vou ter que perdoar aquela pessoa, porque eu estou sentindo algo ruim a respeito daquela pessoa. Uhum. Como é que isso funciona? Vamos pegar o exemplo
do maior perdoador? Glória a Jesus. Nós fizemos um monte de coisa para ele. Meu Deus. Misericórdia. Às vezes a gente vê um homem de Deus, assim, quando ele abre a boca para dar o testemunho que ele fez de errado, a gente até se apavora, né? Nós fizemos um monte de coisa errada contra ele. A humanidade toda fez. Ele veio aqui. Ele veio. Aleluia. Ele veio, e quando ele veio, continuaram fazendo, até a ponto de matá-lo, né? De judiá-lo, matá-lo. Mas quando estavam, então, fazendo o ápice de todos os erros de maldade, ele liberou o perdão. Ele disse, Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem, ou seja, estão fazendo por causa da sua natureza e ignoram até o que estão fazendo. Então, a recomendação para nós, vá lá, perdoa. Mas aí a pessoa tem que ir na pessoa ou não precisa? Ela dobra o joelho, conversa com Deus, ali se acerta com Deus. A Porque Bíblia a pessoa traz a nem ideia sabe que se tu ainda. for lá e conversar com a pessoa, tu tem uma grande oportunidade de ganhá-la. De ganhá-la. Eu recordo-me que quando eu tinha 21 anos, então eu estava voltando para Jesus, né? Voltando para Jesus. Primeira coisa que eu fiz, viajei para o interior do estado e fui falar com meu pai, que tinha umas divergências com ele. Papai era pastor, pai é pastor há muitos anos, décadas, né? Fui lá falar com o pai. Cheguei lá e disse para o pai, pai, voltei para Jesus, pai. E agora eu vim aqui dizer que eu quero lhe perdoar, quero pedir perdão para o senhor também. O pai não sabia absolutamente nada do que ele tinha me feito. Exatamente. Ele olhou para mim e disse, mas meu filho, o que tu está dizendo? Por que tu está dizendo isso aí? Eu disse, estou dizendo isso aqui porque eu preciso dizer. Estou aqui lhe perdoando e quero pedir perdão. E hoje, meu pai tem 88 anos, né? E é um amigão do peito. Glória a Jesus. É um amigo do peito. Nós dois somos pastores hoje, né? Pai é pastor. E se não tivesse havido aquele perdão há 39 anos atrás, talvez hoje não teria o amigo que eu tenho. Glória a Jesus. Porque tem muitos filhos que não conseguem perdoar os próprios pais. Perfeito. E às vezes o pai e a mãe, realmente, os pais eles fazem o melhor que podem fazer para os filhos, né, pastor? Normalmente um pai não faz um mal para o filho sabendo que está fazendo mal. A maioria dos pais, principalmente os cristãos, né, eles dão o melhor para os filhos. Mas nisso, o filho não está vendo que é o melhor para ele, porque o melhor para ele seria uma outra concepção. Claro. Mas aí ele se sentiu ofendido com aquilo e guardou aquilo por anos, muitas vezes isso, né? Alguns levam meio século com esse problema com os próprios familiares, né? Em relação aos pais, por exemplo, os pais dão aos filhos o que eles têm. E muitas vezes na educação, às vezes uma educação um pouco repressiva, né? Ou uma projeção de todo o sofrimento que ele teve com o pai dele, ele projeta no filho, entendendo que aquilo é o melhor. A intenção é boa, mas a ação não é tão boa quanto deveria ser. Isso às vezes gera incompatibilidade. E quando o filho cresce, se afasta do pai. E nunca mais. E precisa reconciliar, precisa ou perdoar ou pedir perdão, né? Aconteceu uma situação, pastor. Uma pessoa estava morrendo, estava no leito de morte, os médicos já tinham desenganado ela. E essa pessoa não falava com a própria filha. Elas se odiavam, assim, elas se odiavam, pastor, se odiavam mesmo, a própria filha. Mas a mãe, quando a mãe adoeceu, antes da mãe adoecer até, ela falava na filha e coisa e tal, já tinha perdoado a filha. A mãe não tinha mais nada de ruim contra a filha, no caso, né? Mas a filha não podia ouvir o nome da própria mãe, porque ela odiava a mãe dela. E aí, essa filha, a gente estava orando, jejuando para que esse momento acontecesse, né? Essa filha foi no hospital ver a mãe. E uns dias depois a mãe partiu. Isso é algo, isso pode impedir, pastor. Às vezes Deus permite, uma pergunta, né? Deus, tá cheio de perguntas aqui no chat. Pastor. Cheio de perguntas. Cheio de perguntas, pastor. Isso pode permitir, pastor, por exemplo, uma determinada pessoa está desenganada e Deus segura ela aqui mais um pouquinho para que dê tempo da outra se arrepender e ir lá e pedir perdão ou perdoar. Porque imagina assim o peso que aquela pessoa vai sentir de não ter conseguido. Sim, Tainê, Deus é tão bom que alguns ele deixa viver 90 anos, 95,
Não porque aquela pessoa seja forte, que aquela pessoa seja melhor de saúde do que um outro que vai falecer aos 30. Não, Deus dá uma longa vida, muitas vezes, esperando que aquela pessoa tome uma atitude, porque Deus ama aquela pessoa. Eu tive, vamos dizer assim, colegas, né, ministros, que tiveram um problema mais de 30 anos, entre eles, sem se perdoar. Mais de 30 anos. E um viveu mais de 90, porque Deus queria salvá-lo. Deus queria salvá-lo. Tinha feito grandes obras para Deus, e a gente via aquele homem envelhecendo, e aquele homem chegou a 90 e poucos anos, e criou-se então uma circunstância, uma situação que ele pôde então também. Deus faz isso em vários casos, né? Alguns Deus descarta, né? Alguns cria uma situação e Deus os retira do mundo, né? Outros, Deus deixa viver 90 anos até que se cria uma situação. A Bíblia é clara quando Deus diz que ele tem misericórdia, que ele quiser ter misericórdia, né? Ninguém pode exigir uma misericórdia de Deus. Mas em alguns casos, Deus leva a pessoa até que se cria uma situação porque ele quer salvar aquela pessoa. Ele determinou que aquela pessoa vai ser salva. Glória a Deus. Pastor, olha só, a irmã Ana Oliveira, ela está perguntando, perdoar é esquecer? Sim, nem sempre, claro, a nossa capacidade humana, a gente lembra de algumas coisas, né? Mas perdoar é não acreditar ao outro uma dívida. Perdoar é não dizer assim, olha, você fez alguma coisa para mim há 20 anos atrás, você está me devendo uma pedra, né? Não. Perdoar, você pode até lembrar-se de um fato que aconteceu, mas se alegar por não ter sentimento nenhum. Esquecer a amnésia, né, pastor? Quem esquece, na realidade, é Deus, né? Sim. Até porque nós vamos ver no Salmo 130, e o verso 2, 3 ali, que a ele que detém o perdão. Ele é o Deus perdoador. Aleluia. Então, ele pode, então, perdoar a pessoa do pecado e pegar aquele pecado e aquela situação toda e lançar no mar do esquecimento. E a Bíblia diz que dali ele não quer nem se lembrar mais, ele não se lembra mais. Glória a Jesus. E tem gente que gosta de pescar, né, pastor? Na realidade, o mar do esquecimento... Tem gente que gosta de ir lá no mar do esquecimento, tá lá pescando com a varinha, né? Mas que coisa. É interessante que quem vai lá tem que entender que todos os pecados estão lá, inclusive do pescador, né? Meu Deus do céu, misericórdia. Pastora Irmã Deusa Vargas, ela diz assim, ó, se uma pessoa diz que perdoou alguém que supostamente a ofendeu, porém diz, perdoou, mas fulano que fique longe de mim, isso é um perdão verdadeiro? Por exemplo, eu não vou dar outra oportunidade para a pessoa me machucar. Eu perdoei, amo, mas deixa a pessoa lá. Eu não vou mais deixar ela se aproximar de mim como antes, para que não me machuque de novo. O que o senhor fala sobre isso, pastor? O perdão é o que ele é, né? O perdão é o que ele é. Então, vamos de novo. O que é o perdão? É você desobrigar a pessoa de cumprir uma pena. Então, você perdoou. Agora, a questão de querer relacionar-se com a pessoa, como amigo, como sei lá o que lá, né? É uma outra questão. Aí é um outro assunto, né? Uma outra questão, né? Por exemplo, aqui a irmã Duda agora ela pergunta, e quando a pessoa faz tudo novamente, como agir? Eu perdoei a ofensa, mas a pessoa não muda. O que fazer nesse caso? Olhe para a palavra de Deus. Alguém perguntou um dia para Jesus, vem cá, quantas vezes a gente tem que perdoar? Meu Deus. Num dia. E um Jesus, dia só, né, pastor? Jesus largou lá em centenas de vezes. Imagina, veja, nós temos que partir dos exemplos, né? Se Jesus dissesse assim, ó, bom, eu vou perdoar a Tainê, mas não quero mais saber dela. Misericórdia, como seria Jesus. O teu culto? Né? Como seria o teu culto? Misericórdia. Ai, Deus o livre. Isso responde tudo, né? Olha, eu perdoo a Maria, eu perdoo, mas não quero mais saber dela, deixo ela perdoada ali e nunca mais vou dar da minha presença para ela. Ela nunca mais vai sentir a alegria do Espírito Santo. Não é assim, perdão não é isso aí. Perdão é você perdoar e pronto, segue a vida. Se a vida cruzar com aquela pessoa de novo, cruza com aquela pessoa. Digamos assim, ó, que seja, por exemplo, a minha melhor amiga.
Isso aqui é um exemplo, tá? Não aconteceu. A minha melhor amiga é Jesus, depois, né? Sim, mas existe os amigos. Digamos assim, a aqui, minha né? melhor amiga, pastora, fez algo que me entristeceu muito. Hoje a minha melhor amiga é a irmã Carla. Carla, que é a nossa companheira. Aí digamos que ela faz alguma coisa, isso não aconteceu, tá? Deixar isso bem claro. Mas ela faz alguma coisa que me ofendeu profundamente, que me machucou profundamente. E aí eu perdoo ela, mas eu me afasto, não quero mais ter contato nenhum com ela. Por quê? Porque eu sei que ela vai fazer... Digamos que já seja, como a Duda falou aqui, a irmã Duda falou. Digamos que seja a terceira, quarta vez que ela faz aquilo. E aí eu penso assim, bah, ela vai continuar me machucando. Se eu continuar perto dela, ela vai continuar me machucando. Aí eu vou, para que eu mantenha a minha saúde mental, espiritual, para que eu possa continuar, eu me afasto. Isso é errado, pastor? Eu não acho correto. Vamos de novo ao que Jesus falou. Se Jesus disse que uma pessoa deve perdoar centenas de vezes num dia, ele está dizendo que a pessoa é perdoadora. Senão ele diria assim, ó, perdoa só uma vez por dia só. E deu. Mas ele diz, você tem que perdoar centenas de vezes. Então ele está, vamos dizer assim, que ele está dizendo que ele vai te dar capacidade para perdoar várias Glória a vezes Jesus. a mesma pessoa. Isso é fundamental. Glória a Deus. A irmã Duda, ela perguntou aqui, ó. Eu não tenho mais o contato com a pessoa e nunca mais vi. Dobrei meu joelho e disse que perdoava. E disse que perdoava ela. Isso não é perdão? Como? Ela diz assim, ó. Eu não tenho mais o contato com a pessoa e nunca mais vi. Dobrei meu joelho e disse que perdoava ela. Isso não é perdão? Sim, se não consegue mais ter com aquela pessoa, é lógico, tem que receber o perdão de Deus, falar com Deus, né? E que Deus revele para ela lá que tu é um perdoador ou que tu está pedindo perdão, né? Agora, se tiver condição de ter com a pessoa, faça isso, É que será melhor. bem melhor, é mais aproximado da Bíblia. Glória a Jesus. A irmã Elisandra Silva diz assim, ó. O difícil mesmo é você falar eu perdoo. Mas de vez em quando vem no pensamento o que aconteceu, você está remoendo o acontecido. Isso não é perdão verdadeiro. Voltamos ao que nós falamos, porque a gente não pode pegar uma coisa assim meio andando, né? Sim. Nós falamos que nós não temos amnésia. Então, ó, eu perdoei um camarada lá 35 anos atrás. Bom, claro que eu não devo ficar ali pautando a minha relação com ele em cima daquilo que ele fez. Mas acaba a memória voltando por si só, né? Agora, não é porque ele me fez algo há 35 anos atrás que agora eu vou ficar cestroso ou vigiando com ele por causa disso. Aí sim, na realidade, Não o perdoou. efeito daquela agressão vai voltar novamente. Pastor, e como é que se faz para conseguir liberar o perdão, pastor? Perfeito. Eu sabia que alguém ia perguntar isso aí, né? Como fazer para liberar o perdão, Tá. pastor? Existe uma coisa chamada fé. Fé. Que é a palavra grega pistis. E o crer no grego não é como o crer no português. No português, eu creio que essa xícara aqui tem água porque eu estou vendo e posso bebê-la. Na vida prática do que crê no grego, aí deriva a palavra pistis, fé, pistoi, fidelidade, pisteuem, a aplicação da palavra que se entende por certo. Então, como eu vou ter graça para liberar o perdão? Crendo na palavra, que Deus tem o perdão, buscando a minha relação com Ele no sentido de visão, aproximação, contemplação e transformação, ou seja, quanto mais eu olho, mais eu me aproximo, mais eu sou transformado e mais semelhante a Ele eu fico pela palavra. Aí então, nesse envolvimento meu com Ele, eu vou recebendo da palavra, porque a palavra, João 6, 63, 64, Jesus disse que a palavra é espírito e vida. Então a vida dele pela palavra vai estar em mim.
E eu vou viver na dinâmica da vida dele. E aí então conseguirei perdoar, porque a palavra de Deus vai estar em mim e ela estará me transformando semelhante a ele. E se eu ficar semelhante a ele e ele tem perdão, então eu terei capacidade para perdoar. Glória a Jesus. Glória a Deus, pastor. Claro que para te provar isso na tua vida, vai criar-se circunstâncias adversas, né? Ou seja, alguém vai te chamar de uma coisa ruim, alguém vai te interpelar, alguém vai te difamar, só para ver se tu está realmente vivendo na dinâmica da vida da palavra. Que coisa tremenda, né? É por isso que às vezes a gente se complica aí assim, né? Um próprio humano aí, um irmãozinho aí, né? Diz uma coisa para a gente, ai, me entristeci. Não, parei um pouquinho, é sinal de que tu não está bem ainda. Fica triste com uma situação. É sinal que não está bem. Se não conseguiu perdoar, em 24 horas, é sinal que não está muito bem. Precisa, então, ir para um intensivo de jejum, oração e palavra, pastora. Matar a carne. Na realidade, na realidade, eu acho que nós pregamos muito pouco nas nossas igrejas sobre o perdão. Igrejas lá de 50 anos atrás, não existia teólogos que se aprofundavam lá, que sabiam grego, hebraico, essa coisa toda boa aí, né? Mas existiam essas noções básicas da convivência entre as pessoas. Aí acontecia lá a ceia. Na ceia ficava o culto meio travado ali, uns 10, 15, 20 minutos, às vezes até 1 hora. Porque se enfatizava a questão do perdão, e as pessoas vinham à frente, pediam perdão assim, na frente de dezenas de pessoas. Naquela época, a igreja que tinha 100 membros era uma baita de uma igreja, né? Então, pediu perdão na frente de 100 pessoas. Olhava assim e dizia, eu quero pedir perdão para a irmã Tainê, porque ontem eu estava lá pensando mal a respeito dela. Uma coisa que ninguém sabia, mas era enfatizado a questão do perdão, que dava, então, a dignidade para tomar a ceia. Hoje em dia não é muito enfatizado isso aí, né? Então as pessoas vão passando meio batido. A Bíblia até fala que se tu tiver algo contra o teu irmão, e tu tá levando uma oferta, tu deixa a oferta e vai lá te reconciliar. Veja como é, que uma coisa interessante, né? Vai ter com ele lá. Nem a oferta é válida se tiver um probleminha entre os irmãos. Claro, não vai chutar o balde também, né? Não, já que eu não consigo perdoar, não vou mais dar oferta. Não. Só um pouquinho, também não é. Por isso que tem que ter um ensinamento a respeito do perdão. A grande questão é, quanto tempo você não ouve uma mensagem sobre o perdão? Ou quanto tempo você não tem um exemplo de alguém pedindo ou dando perdão? Os próprios pregadores, tais como eu, né? Que pregamos sobre o perdão, e muitas vezes alguém olha e conhece pregadores que há 10, 15, 20 anos nunca pediram perdão. Mas eles pregam para ti pedir perdão. Mas eles, às vezes, não te dão um exemplo para ti de um homem ou de uma mulher perdoadora. Mas a gente tem que manter o foco em Jesus, né, pastor? Sim, retém o que é bom, retém o que é bom e o que é ruim. Sim, se a pessoa está pregando uma coisa e está vivendo outra, ela que se vire, né, pastor? É ela com Deus, né? É que existe uma concepção também assim, ó. Eu sou bastante conhecido, tem muitas pessoas que têm a mim como Referência. referência. O que eles vão pensar se eu pedir perdão? O que eles vão pensar? Vão dizer que eu pequei? Eu sou liberto disso. Eu quero que as pessoas, quando eu não mais estiver aqui, eu quero que as pessoas que veem em mim alguma coisa que eles possam seguir, que eles sigam também um homem que pede perdão. Glória a Jesus. Isso é fundamental na minha relação com as pessoas. Que eles possam se lembrar dizendo assim, olha, o fulano aquele pregava sobre o perdão, mas ele pedia também. Glória a Deus. Pastora Duda Rodrigues, ela diz assim, e quando a pessoa traz risco para a sua vida, você perdoa e quer ficar longe, é errado? Tem aqueles casos de marido e mulher, né, pastor? Sim. Por exemplo. Tem uma lei até, né, que manda se afastar, né? Está dentro da lei, fica tranquilo. Tem uma lei que diz, fica lá, 200 metros longe. Porque às vezes a pessoa está correndo risco de vida, né? Aconteceu. Sim.
Claro. Já aconteceu de uma pessoa vir pedir socorro, nos pedir socorro, porque estava em casa com o esposo não é cristão, não era cristão, e ele ameaçando ela de morte. Ela disse assim, olha, ele está mandando eu ficar, eu tenho que ser submissa a ele, o que eu faço? Se tu ficar, tu vai morrer, foge, te larga daí, corre daí. Nessa situação, claro, a gente tem que orientar de uma forma que proteja a vida, né? Em primeiro lugar, tem até na escola de missões é falado, né, pastor? Tu não pode colocar a tua vida em risco para salvar outros. Sim, quando há uma questão da vida da gente, nós temos que amar ao próximo, o parâmetro para nós amar a ele é nós amar a nós mesmos, né? Eu não posso amar o outro mais do que eu amo a mim. Então, temos que preservar a vida. Então, se essa pessoa vai te colocar em risco... Mas aí Sua não vida entra, é mais importante. não entra naquele caso, por exemplo, assim, não, essa pessoa ela vai fazer... Nós temos 20 minutos ainda. Dá tempo ainda mais um pouquinho. Não, vai correr o risco dela me machucar de novo. Por exemplo, um casal. Vou dar o meu exemplo, tá? O meu exemplo. Certo. O meu exemplo eu posso dar, porque fui eu. Eu era casada com uma pessoa que ia lá e me traía. Aí, eu entrava no jejum, na oração, junto com o nosso pastor da época, e Deus confirmava tanto para mim quanto o pastor, perdoa e aceita de volta. Perdoar, sim, eu tinha que perdoar, normal, claro, e aceitar de volta. E assim foram algumas vezes. No final das contas, ele foi lá e aprontou de novo, né? E Deus disse assim, hoje eu estou te livrando. Sim. Hoje eu estou te livrando. Dali veio o divórcio, enfim. E teve pessoas que me criticaram, que disseram assim, ai, Tainê, mas tu tinha que dar uma outra chance, tu tinha que dar uma outra chance. E eu falei com Deus sobre isso e Deus disse assim, ó, se tu voltar, tu vai morrer. Sim, chegou ao limite, né? Exatamente. Se tu voltar, tu vai morrer. Perfeito. Então, acontece essas pessoas. Perdoar, eu perdoei. Deus o livre, quero que a pessoa seja salva em nome de Jesus. Claro. Porque é pai do meu filho, mas voltar, jamais voltaria. Sim. Impossível, não tem como. Certeza. Porque é uma questão de E sobrevivência. se Deus te deu essa direção, essa é a direção correta. Não tem o que questionar, né? Porque tem pessoas, pastor, que passaram por essa situação também. Sim. E que nos procuraram, claro. Mas eu tenho certeza, convicção que foi Deus. Por quê? O dia que eu falei com Deus, eu disse, Senhor, mas o Senhor me mandou perdoar ele e aceitar ele de volta tantas vezes. Por que o Senhor não me livrou na primeira? E Deus disse assim, ó, porque ele jamais vai poder dizer que não teve chance. Sim. Ele jamais vai poder dizer que não teve oportunidade. Talvez, se hoje, por exemplo, se eu não tivesse dado outras oportunidades e ele morresse no pecado, fosse para o inferno, eu me sentiria culpada. Com certeza. Então, assim, o perdão, ele te faz carregar uma culpa, a falta do perdão te faz carregar uma culpa que não é tua. Sim. E aí, hoje, qualquer coisa que aconteça com ele, eu sei que eu fiz tudo o que eu pude. Claro, com certeza. Mas ele está vivendo a vida dele. Então, o negócio é diante de Deus, tu estar puro. Tu estar limpo diante de Deus. Você falou uma coisa muito importante, que é essa situação que ocorre com a pessoa que não perdoa ou que não pede perdão. Você vê, existem pessoas que buscam o perdão de Deus também, ou o perdão por si só, de formas diferentes. Nós pegamos aí 2 homens da Bíblia que tentaram se livrar da culpa de forma diferente. O Judas e o Pedro. Um traiu e o outro negou. Os 2 ficaram com aquela questão de buscar o perdão. Só que um buscou o suicídio e o outro, a Bíblia menciona que ele foi para um canto orar. Então, você quer receber o perdão de Deus? Vá para um cantinho orar. Quer receber o perdão do irmão? Para ter um encontro com aquele irmão e receber o perdão dele? Tem uma sistemática de oração por ele e o encontro vai ser uma benção. E quando é, por exemplo, com uma liderança, pastor? Porque as pessoas acham que os líderes eles são 100% santos, né? Mas nós estamos todos num processo de santificação, né, pastor? Sim, esse é um dos medos de líder pedir perdão por desconstruir essa ideia que não é real. Por exemplo, a infalibilidade pastoral, ela não existe. Não existe, são seres humanos como todos nós. Pastor, líderes, eles falham também. E também precisam desse mesmo ajuste nas relações entre as pessoas. Só que, às vezes, cria essa situação, né? Não vou pedir perdão porque eu sou um pastor há tantos anos e tem gente que está comigo há 20 anos, se espelhando em mim. Ensine o perdão e diga que tu é um camarada que
pede perdão e é perdoador, uma líder que pede perdão e é perdoador, que não é infalível, que falha. E todo esse processo vai ser exemplo e escola para aqueles que estão te observando. Pastor Humberto, um dia, estava ministrando, ele falou sobre essa questão do erro. Essa questão a pessoa... Ele disse assim, eu não sou perfeito. Sim, Não fiquem achando que eu sou perfeito, eu não sou perfeito. com certeza. A nossa referência ministerial hoje, claro, em primeiro lugar é Deus, né? Óbvio, né? Sim, Jesus. o E depois é o pastor Humberto, né? Aí imagina só, se o pastor Humberto está dizendo isso, por que a gente vai pensar que a gente é perfeito, né, pastor? Se pensar isso, o pensamento não está segundo Deus, né? Exatamente. A Duda fez outra pergunta que ela diz, e quando a pessoa não aceita o perdão, o que fazer? Duda, eu estou amando essa tua participação, porque tu está colocando todas as probabilidades. Duda tá É isso aí. interessada. Está nos ajudando. Simples, Duda. Se você vai e perdoa uma pessoa, a pessoa não aceita o perdão, tu te livrou do problema. O problema é da pessoa. Continua orando por ela, se ela não aceita o perdão. É que nem... Vamos sempre comparar a questão de Jesus. Jesus nos perdoou. Jesus perdoa a todos, mas tem uns que não aceitam. Não querem. Não querem. Vão para onde? O que a Bíblia diz? Para onde é que eles vão? Vão para o inferno. Só porque não aceitam o perdão. Pessoas que às vezes andam dentro das igrejas, vão nos cultos, mas nunca aceitam Jesus, porque eles não aceitam o perdão. É bem complexa essa questão do perdão, né, pastor? Nossa, tem muita coisa. A Bíblia fala, na parte 1 desse O Poder do Perdão, nós falamos aqui, pastor, sobre aquela passagem bíblica onde diz que um servo devia muito dinheiro para o seu senhor. Aí, quando ele foi para ser preso, o seu senhor perdoou ele. Perdoou. Deu, está perdoado. Depois ele não perdoa os outros. Exatamente. Ocorre. A pessoa não consegue, né, traduzir, projetar aquilo que recebeu. Por quê? Porque na sua relação com o próprio Deus está tendo um problema. Ele não é um homem santo, não é uma mulher santa. Então Não ele tá recebeu o conseguindo. perdão, está usufruindo até do perdão. Muitas vezes, dentro da situação de ser perdoado, também foi curado, foi liberto. Quem usou droga sabe que problema é usar droga. Se Jesus não perdoar e libertar, está perdido, né? E aí, quando chega num caso de passar esse perdão para outro, não faz. Então... Pastor, aqui o pastor Paulo Jair, ele diz que maravilha, pastor Carlos Alberto. Sim, nós falhamos. Devemos ser sinceros com nós mesmos. Claro. Não podemos de maneira nenhuma sermos hipócritas, principalmente quando se trata de liderança. O irmão Paulo Tadeu, nosso líder, ele diz que estamos sendo honrados com a sua presença aqui. É verdade. Glórias a Deus, graças a Deus que o pastor aceitou o nosso convite, né? Glórias a Jesus. Você sabe que é muito importante, Tainê, também eu gostaria de frisar, eu estou vendo que o horário está chegando para o final, né? O perdão entre o pai pedir perdão para o filho, né? O pai pedir perdão para os filhos, que muitas vezes nessa lida, nessa intenção boa de criar os nossos filhos, nós erramos tanto, né? Muito. Então, pai pedir perdão, os filhos pedir perdão, acertar, fechar todas as brechas para Satanás, né? Então, isso é fundamental. Eu apelo a algum obreiro que esteja ouvindo, pregue sobre o perdão, ensine sobre o perdão. Que o perdão é o bálsamo para nossas feridas de relacionamentos. Ele é o bálsamo para nossas feridas de relacionamento. A gente vê que tem pessoas que são hospitalizadas, pastor, e fazem todos os tipos de exame e não conseguem detectar a doença. Sim. Dizem assim, eu fiz exame e não tenho nada. Tem sim. Porque doença da alma não se cura com comprimido. Não se acha em tomografia. Não. Doença da alma não. Amargura não aparece em exame nenhum, né? Talvez você fique na frente do psicólogo, psicanalista, aí ele vai detectar a amargura. Mas a Bíblia nos fala que a palavra de Deus, ela entra na divisão da alma e do espírito. Aleluia. Ela vasculha todo o nosso ser físico e espiritual. E nós temos o Espírito de Deus, que entra no nosso ser, conhece quantos cabelos a gente tem, né? Aleluia. Então é só conversar com ele. Ele é o nosso psicólogo de plantão.
E tá 24 horas disponível e a gente não gasta nada, né, Não gasta pastor? nada. Não Não teria que gasta pagar consulta. nada. Não precisa. Glória a Jesus. Pastor, suas palavras finais aí, o senhor tem 10 minutos aí para fazer o seu encerramento Então e tá. para orar por esse Tá povo, pastor. Eu quero falar uma coisa que está no livro que escreveu João, no seu Evangelho, no capítulo 20, e o versículo, vamos olhar a Bíblia aqui. Quero falar baseado no que a Bíblia diz. Versículo 23, que diz assim, ó, olha só o que Jesus disse para os homens. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhe retiver o pecado, serão retidos. Agora existe uma pergunta assim, ó, será que um homem tem o poder de perdoar? Sendo que a Bíblia diz que quem tem o poder de perdoar é Deus? E se a Bíblia diz que quem tem o poder de perdoar é Deus, por que então Deus em Cristo disse que eu tenho o poder de perdoar? Então, que poder é esse que um sacerdote tem para perdoar o pecado ou para reter o pecado? As Escrituras ensinam, né, que somente Deus pode perdoar pecado. Assim, Jesus não estava passando a autoridade dele para nós. Nós podemos ter uma ideia da ação que os profetas eles faziam nesse comparativo. Os profetas falavam alguma coisa a respeito de que estavam fazendo, como se eles realmente estivessem. Mas eles estavam realmente falando uma mensagem do que Deus estava fazendo. Eles recebiam, então, aquela autoridade para dizer que Deus estava fazendo alguma coisa através deles, ou já tinha feito, né? Então, Jesus deu aos discípulos, né, essa palavra, dizendo que eles têm autoridade de que, se a senhora irmã Tainê, crer na palavra e aceitar o perdão de Deus, aí então eu posso dizer, teus pecados estão perdoados. Porque tu aceitou a palavra e aceitou o perdão de Deus que está na palavra. Mas, se porventura tu ouvir a palavra e não a aceitá-la, então eu posso dizer a ti, teus pecados não estão perdoados. Então eu gostaria agora de me voltar para aquele que está ouvindo, né? Eu gostaria de estar perto de ti, mas não estou, né? E poder dizer para ti, teus pecados estão perdoados. Aleluia. Porque tu está ouvindo esse programa e tu está aceitando toda a palavra de Deus. E na palavra de Deus diz que você está perdoado se aceitar Jesus como teu único e suficiente Salvador. Aleluia. Porém, não quero ter o desprazer de dizer para ti que tu não está perdoado porque não aceitou a palavra de Deus. É uma tristeza para um pregador, para um pastor, para um pai, para um líder, enfim, para uma mãe, olhar para o seu liderado, seu filho, seu membro da igreja, e ver que ele não recebeu o perdão, porque ele não aceitou a palavra. Palavra tais como Mateus 6,12 ao 15, né, que diz que se não perdoar o nosso irmão, Deus também, o perdão dele não terá validade em nós. Eu não quero ter esse desprazer, mas eu quero ter o prazer de ouvir que alguém vai mandar uma mensagem aqui para a Tainê, dizendo, olha, hoje, no programa Ombro Amigo, Aleluia. podem dizer por aí que os meus pecados estão perdoados. Glória a Jesus. Oh, glória a Deus. Podem dizer aos quatro ventos, como se diz um adágio popular, né? Que os meus pecados estão perdoados. O pastor Casalberto pode dizer, o pastor Humberto, o pastor Jacob, os pastores, não só do Ministério da Restauração, mas qualquer pastor pode dizer, teus pecados estão perdoados porque tu aceitou Jesus. Aleluia. Tu aceitou a palavra. Gostaria de deixar esta mensagem sucinta para vocês. Meditem sobre isso.
Alegria para nós, pastores. Não é só dizer, eu tenho poder para perdoar o teu pecado. Não, quem tem poder é Deus. Eu tenho poder e alegria, sim, de constatar que tu aceitou Jesus e vive a palavra. E então eu posso sair daqui dizendo, eu tive lá no programa Ombro Amigo, com a irmã Tainê. Aleluia. E ela está com os pecados dela perdoados. Aleluia. Porque ela aceitou a palavra de Deus. Glória a Jesus. Gostaria de orar com os irmãos. Posso orar? Pode orar, pastor. Querido e amado Deus, neste momento, Senhor, que temos falado, conversado, e eu tenho falado a Tua palavra sobre este assunto tão importante, Senhor. Por causa disso, o Senhor enviou o Teu Filho amado, Jesus Cristo, nosso Salvador, para nos perdoar, para que através do perdão, Senhor, houvesse a oportunidade de nós ser salvos. E nós abraçamos essa oportunidade. E agora, Senhor, tantos carecem dela. E alguns, Senhor, até a desprezam o perdão, desprezam todo o projeto do Senhor de enviar um filho, de sair da sua glória e enviar um filho para num corpo humano limitado e sofredor, vir aqui trazer o perdão para a humanidade. E essa pessoa que está ouvindo, e aqueles que ainda ouvirão este programa, Senhor, possam receber o perdão que vem de Ti, pois Tu és o Deus perdoador. E eu te louvo, te adoro, glorifico o Teu nome por isso, Senhor. E peço que o Senhor continue, pelo Teu Espírito, convencendo, esclarecendo pessoas para compreender e receber o perdão que está no Senhor. Peço a Tua bênção assim, em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. E quem quiser enviar o testemunho, pode enviar o seu testemunho via WhatsApp, pode mandar para o meu número, eu coloquei ali no chat. Glória é 51984785948, pastor. Aqui, nós recebemos aqui um testemunho, cadê? Aqui, Lucas, ele colocou, glória a Deus, estou liberto pelo poder da palavra de Jesus. Glória a Deus. Ele é da sede de Alvorada. Então, Glória nós temos a ainda Deus. mais 3 minutinhos, pastor. Glória a Jesus. Você que quer contar aí o que você Glória sentiu, a Deus. pode colocar aqui no chat. Nós vamos ler aqui. Aleluia. E não esqueça, você que está assistindo pela primeira vez, compartilha. Este programa é muito importante. Então não eu compartilhar. quero dizer para o Lucas. Pode falar. Lucas, os teus pecados estão perdoados. Pastor. Aleluia. Aleluia. Deus te abençoe. Glória a Jesus. As pessoas até às vezes têm vergonha, né, pastor? Vergonha. Tem vergonha. Tem Mas vergonha. não é, né? Imagina só vergonha a gente tem que ter de estar indo para o inferno, né? Sim, vergonha de mim. Aleluia, glória a Jesus. Glória a Deus. Glórias a Deus. Então você compartilha essa programação, não compartilhar só para dizer que teve um número de compartilhamento, Sim. ou deixar o like só para dizer que teve um número de likes, não. Faça isso para que mais pessoas possam receber também essa palavra, né, pastor? Amém. Você que está assistindo depois também, é válido para você também. Receber Glória o a perdão de Deus, isso é muito importante. Muito bom. Isso é fundamental. Fundamental. Exatamente. Glórias a Jesus. Aceitar o perdão de Deus. Aceitar a forma que Deus fez. Porque às vezes a pessoa se sente muito culpada também, né, pastor? Mas eu acredito que isso nós podemos falar num outro momento, né, Num pastor? outro momento. Sobre o peso da culpa, quem sabe, né? Vamos orar a respeito disso. Vamos ver o que Deus fará. Glórias Glória a Deus. Os irmãos estão colocando aqui no chat que foi uma maravilha ouvir essas palavras e que foi possível sentir a presença de Deus. Jesus está aqui. Glória Coisa a mais Deus. linda. Como Jesus é lindo, né, pastor? Porque Ele nos perdoou e às vezes a gente acaba falhando de novo, mas Ele não nos abandona. Ele vai lá e nos perdoa de Ele novo. perdoa né? de novo. O Espírito Santo de Deus que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Amém. Glórias a Jesus. Estão pedindo aí já a parte 3, pastor. Hã? Mais uma edição do programa O Poder do Perdão. Amém. Vamos orar a respeito disso, Poder vamos do pedir para perdão. Jesus nos dar então. E vamos Amém. encerrar que chegou o horário, né, pastor? Deus Só quer abençoe falar a mais todos. alguma coisa, pastor? Na próxima vez. Glórias a Jesus. Vamos encerrar então com paz, oração e união. Deus abençoe. Amém. Glória a Jesus. Sofrer. Ele conhece você intimamente.
sabe o que você pensa e o que vais fazer. Ele é o amigo mais certo nas horas incertas. Ele enxuga o teu pranto quando você chora. Ele está sempre presente quando estás sozinho. Ele é a vida, é verdade, é o caminho.